Olá, meu nome é Carolina Miranda. Sejam bem-vindos ao Arte Sob Trilhos, um podcast que se propõe a discutir sobre a arte em transporte público. O episódio de hoje, Arte no Metrô. O primeiro metrô foi fundado em Londres. Sua inauguração aconteceu em 10 de janeiro de 1863. Mas foi só lá em Paris que os primeiros artistas começaram a surgir. O professor de História da Arte da Universidade São Judas Tadeu, Marcos Horácio, fala pra gente como o nosso personagem principal de hoje, a arte, se torna tão importante para a história desse transporte. Quando a gente pensa em o metrô de Paris, por exemplo, que é o metrô que pensa a arte, né? Você faz até seleção para você passar se você é apto ou não a tocar no metrô. Então tem pessoas encenando, tem pessoas tocando, tem pessoas fazendo mímica, tem uma série de coisas em várias estações de metrô, né? Que é uma prática que ainda a gente não vê na cidade de São Paulo. Não se pode ainda tocar, né? Ser artista dentro das estações. A arte que se usufrui no metrô de São Paulo é a arte que é estabelecida pelo próprio metrô, que foi escolhida pelo próprio metrô, que estão em suportes fixos, que as pessoas vão poder ter contato com ela, né? Não com o artista ali executando a sua própria obra. O dia a dia de quem escolhe viver da arte não é fácil. Para cada vitória, há também as dificuldades e até momentos de derrota. Jonathan tem 27 anos e é violinista. Vive de tocar sua música dentro e fora dos vagões, desde os seus 20 anos. Jonathan explica que para ele, o metrô serve como uma plataforma de exibição, de ganhar dinheiro, mas também um local para a troca de experiências. Eu acho que uma oportunidade de ser visto, uma oportunidade de ajudar as pessoas, de levar um pouco de música, alegria pra elas, porque São Paulo é tão caótica, né? A gente precisa ter esse tempo pra gente, né? E a música, querendo ou não, ela ajuda a gente a cuidar disso, a cuidar do nosso eu. Às vezes a gente tá mal, escuta uma música e isso ajuda. Então eu vejo como uma oportunidade, tanto pra abrir portas, como pra ajudar pessoas, né? Às vezes acontece de você fazer um evento porque você estava tocando no metrô e alguém viu e gostou e te contratou, assim como também acontece, né, das pessoas mandarem mensagem falando que estavam num dia ruim e a música que você tocou, tipo, que eu toquei no caso, alegrou o dia dessa pessoa e fez com que ela conseguisse meio que se estabilizar emocionalmente e até mesmo, assim, de estado de espírito. Às vezes a pessoa tá muito nervosa e a música, ela calma, ela ajuda. Então essas coisas eu acho que são primordiais, assim, ajudam bastante. E apesar dos pontos altos, também há momentos difíceis que já foram e ainda são enfrentados. Diferentemente de Paris, na cidade de São Paulo, é proibido esse tipo de apresentação no metrô. Já saí na estação só pelo simples fato de estar com o case do violino comigo em mão, sem estar tocando nem nada. A gente tem um grande problema com a parte de segurança, assim. Alguns são tranquilos, outros não, mas é muito de lua, né? Você nunca sabe como tá o cara ali que tá fardado do outro lado, o dia dele, né? Então às vezes eles vêm na ignorância, às vezes eles vêm tranquilo, mas já aconteceu muitas vezes. Inclusive tenho vídeos, relatos meus de agressões lá no meu Instagram. Eu nunca deixo passar nada, assim. Quando acontece, eu gravo, eu posto para as pessoas verem que não é só o lado bom da coisa de tocar e alegrar o dia das pessoas. Tem coisas que a gente tem que passar, infelizmente, né? Porque aqui a gente não tem nenhum incentivo à cultura, à arte, voltado da parte do governo, não tem nenhuma liberação, que eu acho uma coisa erradíssima. Jonathan ainda explica que, à medida que ele impacta, também é impactado por aqueles que ouvem sua arte. E é por conta dessa troca que ele gosta tanto de tocar no metrô, também em eventos. Eu acho que cada pessoa tem um impacto diferente com a música, né? Tem pessoas que escutam e não, pra elas é tipo, mais uma pessoa que está tocando e tudo bem. Tem pessoas que se identificam muito, tem pessoas que mandam mensagem. Então, tipo assim, é algo muito individualista isso. Vai de cada pessoa. Tem pessoas que não, já aconteceu de pessoas que não gostarem, mas grande parte delas gostam e dão um retorno positivo, um feedback bacana. As pessoas impactam o meu dia com diversas formas possíveis. Uma palavra que elas falam, às vezes, de incentivo, isso ajuda muito a gente que é artista de rua, que é música independente. Às vezes a contribuição financeira junto com uma palavra, um abraço, uma mensagem que a pessoa pode estar mandando depois nas redes sociais, o que geralmente costuma acontecer. Isso acho que não tem dinheiro no mundo que pague você ter essa admiração de uma pessoa que acabou de te assistir, né? E ela começar a acompanhar seu trabalho, ela compartilhar, ela divulgar, tudo isso assim, porque ela gostou muito. Então, isso impacta bastante pra gente, pra nós artistas.
Kadibri é cantor, faz parte do coletivo Rimadores do Vagão. Ele, junto dos rimadores, costumam se apresentar no metrô e em outros transportes públicos. Cada um vai de uma forma. Eu, Kadibri, hoje uso o transporte público só como publicidade. Mas tem outros integrantes, por exemplo, Conspira, que trabalha e sustenta e se alimenta do que ganha do vagão. Depende de cada um. Para Kadibri, o impacto da arte é uma via de mão dupla e que nem sempre vamos agradar a todos. Eu acho que a arte, ela é educação, e educação é exemplo. Então, toda vez que alguém me vê querendo viver de arte, também se impulsiona a viver do que ama. Tem pessoas que salvam a nossa vida e tem vidas que a gente salva. Então, na verdade, não é é uma via de mão dupla, né? Tem horas que pessoas odeiam, querem mandar a gente pra que pariu, e tem hora que pessoas olham pra gente e amam. Menino dança, ele balança, criança pensando na esperança de uma infância melhor. Menino chora, não quer da boca pra fora, não sabe nem ver a hora, mas conta cada suor. No metrô e também linhas da CPTM, é proibido o comércio ambulante e também que os artistas toquem suas músicas ali. Os seguranças desses lugares têm como dever e trabalho retirar quem estiver descumprindo essa lei. Mas nada impede que eles também gostem do trabalho dos artistas. Algo assim aconteceu com Kadibri e os rimadores. Ele pegou a gente pra expulsar, foi colocar a gente pra fora. Na hora que a gente tá indo embora, ele falou: mano, eu não queria expulsar vocês, é o nosso trabalho, mas pega aqui, ó. Eu gostei. E deu R$5, que era quase o valor da passagem de volta. Apesar de ter sim regras e proibições com relação a tocar dentro dos vagões, o metrô tem espaços destinados à exibição de artes. São ilhas com esculturas de linha modernista, selecionadas a partir de uma curadoria. Como assim volta a explicar o professor da Universidade São Judas Tadeu, Marcos Horácio. Desde o começo, na história do metrô, se tinha um pouco, em algumas pessoas ligadas ao projeto do metrô, essa ideia, né, de transformar as estações, né, essa locomoção em grandes galerias de arte, né, guardando as devidas proporções aqui do que a gente chama de galeria. E aí o que você tem desde os anos 70, né, que é a implantação do metrô de São Paulo? A gente tem aí um parque de esculturas, né, montado ali na estação de Sé, que estaria ali no entroncamento entre a linha azul e a linha vermelha, né, que seria exatamente o centro da cidade, e esse jardim de esculturas, esse parque de esculturas, esculturas modernas, de linhas modernistas mesmo, né, ela caiu no gosto dos transeuntes, né, dos passageiros e tudo mais, né. O metrô faz sempre pesquisa em relação a isso. E aí o que vai acontecer com o tempo, né, é levar mais obras de arte para as estações do metrô, né, que implica em pintura e escultura principalmente, né, e que isso então você convide, né, profissionais ligados às universidades ou os museus da cidade de São Paulo, né, que para fazer tipo uma seleção, né, do que seria importante estar nessas estações, né. Então o que o artista, né, o artista é selecionado por por esses curadores que muitas vezes já pedem uma obra, pode ser que a obra não esteja pronta, né, pede a obra justamente para ficar naquele local. Então o artista ele já vai executar uma obra ali, mas ele vai ter essa relação com o metrô por essa obra, né? Não vai ter como vamos dizer assim, né? Um projeto de lei específico para isso, né? O que a gente tem são projetos de leis nacionais ligados à produção da cultura em geral, né? No metrô tem mais essas questões ligadas mesmo a essa curadoria da arte, né? Além de pensar sobre o que é exibido e onde é exibido, também é importante pensar em como essas obras expostas impactam a vida das pessoas que utilizam esse transporte público. De acordo com o professor, o metrô se transforma em uma espécie de galeria, e o contato com a arte diariamente se torna parte do cotidiano dessas pessoas. Além disso, a arte transforma esse espaço de passagem pela cidade em um local muito mais aconchegante. Muitas dessas pessoas que passam pelo metrô, elas nem têm acesso, né? Às vezes elas não estão acostumadas, elas não têm o costume de frequentar um museu ou galeria de arte, né? Ou talvez nem pensar sobre isso. E essas pessoas elas se deparam com isso, né? Isso vai estar no caminho delas, né? Murais, pinturas, esculturas, elas vão se encontrar com isso. E pensando principalmente em arte contemporânea, né? Em arte moderna, né? Nessa arte do século XX que a gente encontra no metrô,
As pessoas podem ter, isso pode gerar até um estranhamento nessas pessoas. E esse estranhamento, quando eu estou falando, é no bom sentido mesmo, né? É fazer as pessoas se movimentarem mentalmente, né? Pôr a cabeça para funcionar, para entender aquilo que eles estão vendo e por que será que aquilo está exposto ali. Então essas pessoas nem sabem, mas aquilo começa a fazer parte da paisagem visual dessas pessoas. Às vezes a gente já sabe que vai descer numa estação tal porque você tem uma obra específica de arte que está ali naquele metrô, que naquela estação, que quando a gente passa ali, a gente bate o olho e identifica, né? Não precisa nem ler o nome da estação para a gente descer. Então, o que vai acontecer? Aos poucos, né? O que vai ser a arte, né? Vão ser as pessoas que são transportadas, elas são transportadas não só pelo metrô, pela arte. Aquilo começa a fazer parte do cotidiano delas sem elas perceberem, né? Então, isso é uma questão, isso é uma coisa muito interessante da gente pensar. E aí a gente volta ao começo, né? Que a gente já falou aqui, né? Você começa a usufruir do espaço da cidade. Mesmo que, quando a gente pensa em estação de metrô, né, em transformar isso em galeria e tudo mais, a gente pode pensar num conceito que é trabalhado, né, de umas décadas para cá, de um não lugar, né? Porque as estações não são lugares para você ficar, são lugares de passagem, né? Esses lugares de passagem que a gente não fica, a gente chama de não lugar, né? Isso é o metrô. Mas mesmo assim, né, você acaba deixando aquele lugar muito mais, esse não lugar, vamos dizer assim, muito mais aconchegante, né? Muito mais, né? Um ambiente muito mais próximo. Então, assim, ele causa, né? Ele causa um impacto muito grande, né? Ele vai influenciar, claro, a vida das pessoas, né? Faz com que as pessoas tenham contato com esse universo. Isso é muito importante. Fábio Schmidt é de São Paulo. Antes da pandemia, costumava usar o metrô quase diariamente para o trabalho. E fora isso, ainda usava o transporte algumas vezes para o seu lazer. Com a pandemia, isso mudou. Mas Fábio conta que já se deparou com muitos artistas durante seus trajetos e sempre gostou da presença deles no ambiente. Eu acho muito saudável, é algo que faz com que as pessoas se descontraem mais, valorizem mais, né, esse tipo de trabalho que é muito importante. A gente percebe muitos músicos, muitos artistas de rua, muitas pessoas que estão lá naquele ambiente para mostrar o seu trabalho e para ganhar vida. Desde que feito de uma maneira honesta, sincera, é algo muito produtivo, é uma prática que é muito usada nos metrôs de várias regiões do mundo, principalmente na Europa. Eu acho muito legal. A presença da arte nesse espaço, se isso muda meu dia de alguma maneira, ou dos próprios usuários do metrô, eu acredito que sim. Como eu falei anteriormente, é algo que acaba por distrair as pessoas, acaba por fazer com que os momentos em que se passam dentro do metrô sejam momentos mais agradáveis, sejam momentos mais leves, né? E muitas vezes as pessoas ficam muito estressadas dentro dos vagões, muitas vezes lotado. Então, certamente é algo que faz bem para a alma e para o corpo. Fábio já viu os mais diversos artistas, como, por exemplo, dançarinos, mágicos e músicos. Pelo menos, entre os que ele se lembra. Na opinião dele, infelizmente, os artistas não são valorizados e deveriam ter uma regulamentação permitindo o seu trabalho. Eles não têm o devido reconhecimento, muitas vezes pelo próprio Estado, pelas próprias autoridades que acabam por não permitir que alguns profissionais se apresentem em alguns pontos do metrô, principalmente dentro dos vagões. Existe uma certa tolerância, né, de alguns artistas ali se apresentarem em alguns corredores do metrô, mas existe muita restrição e é uma prática que é muitas vezes coibida de uma maneira um pouco injusta. Talvez devesse haver uma política de valorização desses profissionais, porque o metrô é um ótimo local para essas pessoas se desenvolverem, mostrarem o seu trabalho e ganharem a vida. Annalise Ferreira é de Minas Gerais, mas veio agora pela segunda vez visitar sua família em São Paulo. Dessa vez encontrou diversos artistas durante seus passeios no metrô, além de obras de arte expostas nas estações.
Eu adoro quando eu entro no metrô e tem artistas, pessoas cantando. É sempre perfeito. Dá uma alegria, uma levantada de espírito, porque é muito cansativo ficar indo de metrô em metrô e esperando a estação. Ainda mais que eu não tô acostumada. E é muito legal que parece até que passa mais rápido. Eu vi pelo menos uns 4 artistas cantando e tocando no metrô. Tinha também um tocando violino, que eu achei incrível. E tinha uma estação que eu não lembro qual, que tinha pinturas expostas, que foi muito legal também. Annalice, como alguém de fora do estado e da cidade, vê essas exibições como uma novidade agradável, mas percebe que para uma parte de quem está ali no dia a dia, o sentimento não é o mesmo. Eu não acho que tem reconhecimento devido, não. Em uma das vezes, inclusive, quando o artista terminava de cantar, era ele quem puxava as palmas e quase ninguém tinha contribuído, né, dado dinheiro pra ele. Além de que muitas pessoas não se importam, ficam de cara feia, ficam mexendo no celular, ao invés de dar atenção, né, pro artista. Ao ser procurado, a companhia de metrô enviou uma nota explicativa abordando alguns dos assuntos comentados durante o nosso podcast. Eles disseram, abre aspas, o projeto Arte no Metrô começou a ser formado em 1978 e contempla hoje um acervo de 92 obras distribuídas em 36 estações das linhas 1, 2, 3 e 5. Essa coleção de arte pública é formada por obras de artistas bastante representativos dentre a produção de arte contemporânea brasileira e possui uma importância fundamental para a história do metrô, principalmente pela preocupação da empresa perante a função social da arte e a experiência do passageiro nas estações. O projeto parte da premissa de que toda a arte é social e que disponibilizar um acervo de arte contemporânea em espaços públicos seria a forma mais democrática de garantir acesso à arte e também potencializar a educação do olhar e a visão crítica do mundo. As obras de arte nas estações do metrô, além das exposições temporárias, impactam os passageiros a oferecer, de forma gratuita, o acesso à arte e cultura, podendo, assim, resignificar o dia a dia das pessoas. E também, por estar em um espaço em comum, o transporte público, espaço que não é tradicionalmente um espaço de cultura. Projetos de exposição de longa duração normalmente englobam temáticas referentes ao transporte público e sustentabilidade, sobretudo assuntos referentes à história e memória do próprio metrô. Para o caso de propostas de obras de arte integradas às estações, como é o projeto Arte no Metrô, as propostas são selecionadas a partir de critérios definidos por uma comissão de arte formada por profissionais especializados e com experiência em acervo e arte contemporânea. As obras seguem em grande parte os modelos modernos e contemporâneos da arte, esculturas, murais, painéis e instalações, e primam pelo caráter monumental, de durabilidade e diálogo com os passageiros. O metrô de São Paulo é a favor da liberdade de expressão e manifestações culturais e artísticas em suas dependências. A companhia foi pioneira ao estimular os vários tipos de projetos nessa área em suas estações, isso há mais de 30 anos. Programas de incentivo, como a Linha da Cultura, promovem diversas atrações para que os artistas possam divulgar seus trabalhos, como mostras de artes visuais, performances, apresentações musicais e teatrais, mas isso sempre de forma autorizada, coordenada e em locais pré-determinados. Os funcionários do metrô devem orientar quem estiver promovendo a apresentação artística sem autorização da companhia e, em caso de reincidência, devem retirar o direito de viagem dos infratores. Fecha aspas. Esse foi o podcast Arte sob Trilhos. Espero que tenham gostado. Compartilhe com os amigos e deixe sua opinião sobre o tema em nossas redes sociais. Eu sou Carolina Miranda e volto na próxima semana. Até lá! Este material é resultado do curso Cinema e Jornalismo Luzes sobre São Paulo, promovido pelo Instituto de Pesquisa, Formação e Difusão em Políticas Públicas e Sociais, IPFD, em parceria com a Oboré, no âmbito do projeto Repórter do Futuro. Contou com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo, por meio da emenda parlamentar do gabinete do vereador Eliseu Gabriel, São Paulo, janeiro de 2022.